E para falar sobre esse resultado do desemprego, a gente vai conversar agora ao vivo com o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, que já está aqui no telão, a quem eu já agradeço muito pela entrevista ao vivo. Padovani, bom dia para você. Como é que o mercado de trabalho aquecido, como a gente está vendo, deve ser lido pelo Banco Central e, claro, no contexto da taxa básica de juros? Oi, bom, primeira coisa, bom dia, Camila. Eu acho que o Banco Central lê com preocupação. Do ponto de vista econômico, crescer é sempre boa notícia, mas, porém, com esse mercado de trabalho aquecido, com a renda em alta, isso favorece o consumo, principalmente no segmento de serviços, que é restaurantes, hotéis, passagens aéreas, cabeleireiros, esse tipo de serviço acaba ficando muito pressionado porque tem muita renda na economia e, portanto, a inflação, os preços desse segmento têm dificuldade de convergir. Quando a gente olha, faz uma análise do IPCA, a gente vê que a inflação no Brasil vem mostrando queda, mas esse grupo de serviços segue ainda num patamar muito elevado e é ele que faz com que a convergência em direção ao centro da meta de 3% fique lenta. Portanto, é um Banco Central que está muito atento ao resultado do IBGE de hoje. Oi, Padovani, prazer falar contigo. A gente acabou de apresentar aí, você deve ter visto, o número de trabalhadores com carteira assinada chegando aí a quase 40 milhões de brasileiros. É um novo recorde nessa série histórica do IBGE. Mas a gente sabe também que tem um número grande de pessoas sem carteira assinada, ainda trabalhando por conta própria. É um número aí em torno de 13 milhões. O que eu gostaria que você falasse para a gente é quais são os desafios, de que maneira a gente pode melhorar esse cenário. Leilani, eu acho que são duas histórias principais, né? Eu acho que a primeira, um esforço importante a gente fez com a reforma trabalhista, que foi tentar formalizar a mão de obra temporária. Isso atua no sentido de você poder incorporar esse contingente de pessoas que não vai ter um emprego duradouro, mas eles podem ajudar a sair da informalidade. Mas, porém, Leilani, tem um outro aspecto. O que a gente viu depois da pandemia é que a tecnologia, ao se popularizar, ela permitiu novas opções de trabalho nas plataformas digitais, entregadores e aplicativos. E isso tem sido um incentivo para muita gente sair do mercado formal de trabalho, que, se a gente juntar aí com os programas de transferência de renda do governo, acabam sendo um incentivo poderoso para se desincentivar a volta ao mercado formal. Então, tem um lado positivo, que foi a reforma trabalhista, mas, por outro lado, depois da pandemia, a gente vê que tecnologia e programas sociais acabam sendo um desincentivo à formalização da mão de obra. Portanto, temos ainda muito desafio para acabar com essa informalidade no país. Roberto Padovani, bom dia, Valdo Cruz aqui, prazer em falar contigo de novo. Padovani, eu sei que você já deu algumas pinceladas, mas eu queria que você falasse do ponto de vista de um economista que acompanha bem isso, né? Todo mundo imaginava que o desemprego ia voltar a subir neste ano por conta da taxa de juros apertada, né? A taxa de juros está bem alta, 15%, e nos livros de economia, só quando está isso, o desemprego também aumenta. No entanto, no Brasil, a gente está vendo o inverso, cair, né? Sei que você deu umas pinceladas, mas por que isso está acontecendo? É uma boa notícia, eu não estou contra não, hein, pelo amor de Deus, é uma boa notícia que continue assim. Mas eu queria entender melhor essa boa notícia. Bom, Valdo, a gente também gostaria de entender melhor, né? Eu acho que são várias histórias, né? A primeira delas é que chama atenção, como você falou, o fato da gente ter uma taxa básica de juros no seu nível mais alto em 20 anos, uma taxa absurdamente elevada para qualquer padrão, mesmo considerando padrões brasileiros. E, por conta dessa taxa, seria razoável esperar, pelo menos é isso que a gente estuda na faculdade, o encarecimento do crédito, a redução do consumo e, portanto, menos crescimento econômico. Defasadamente, menos crescimento econômico vai implicar menos contratações ou até mesmo demissões. Então, o que se esperaria com uma taxa de juros de 15% é que o desemprego, no final do dia, subisse. Mas não é isso que a gente tem visto, né? A gente se surpreende a cada nova divulgação. Hoje não foi diferente, a taxa de emprego veio mais baixa. E qual que é a razão possível para explicar essa novidade na economia brasileira, que é o mercado de trabalho menos sensível à taxa de juros? São dois candidatos principais. O primeiro deles é que a economia brasileira passou a ter uma força exportadora muito grande, sempre tivemos no agro, mas o petróleo, por exemplo, as vendas internacionais de petróleo passaram também a ser muito relevantes. Então,
a gente tem as exportações passaram a ocupar um espaço maior na estrutura econômica brasileira e, no final do dia, isso gera renda e, portanto, isso gera consumo também e, portanto, empregabilidade. A outra história tem a ver com reformas que o país fez, isso acaba trazendo estabilidade à economia, atraindo investimentos. Então, a gente tem também uma economia muito mais resistente a choques, resistente inclusive a choques monetários. Então, essa combinação de exportações fortes com uma economia mais estável tem feito com que o mercado de trabalho seja muito resiliente. A gente começa, a divulgação de hoje mostra alguns sinais de acomodação, foi o quarto resultado em que a gente vê alguma estabilidade na taxa corrigida dos fatores sazonais, mas é muito pouco se a gente pensar que a taxa de juros está no seu patamar mais alto em 20 anos. Portanto, essa tem sido uma incógnita aqui na economia brasileira. Essa história se repete também em outras economias, que é a resiliência do mercado de trabalho, mas chama atenção como um nível de juros desse tamanho não esfria o mercado e, portanto, não ajuda a desacelerar a atividade econômica. Padovani, você estava falando aí há pouco, né, que tudo indica que a gente vai para uma estabilidade, né? Ou seja, não deve haver daqui para frente uma diminuição em níveis tão recordes. Imagino eu, já te pergunto também sobre isso. E a segunda questão a gente viu que teve um aumento, principalmente na construção e nos serviços em geral, né? Serviços de administração pública. Por quê? Bom, o que a gente pode... o primeiro ponto é isso. Eu acho que a gente está tendo sinais de estabilização, Camila. Como eu falei, a gente teve aí o quarto mês na ponta, com o desemprego rodando na casa de 5,80, né, corrigido os fatores sazonais. A gente vê que a ocupação começou também a cair. Então, são sinais ainda muito incipientes, que mostram que talvez esses efeitos defasados da taxa de juros comecem a acontecer e se ampliem ao longo de 2026. Essa é a perspectiva. Agora, esses movimentos de desaceleração, eles não estão sendo homogêneos, né? E uma característica da economia brasileira hoje é a dificuldade de se ler os dados agregados, porque você tem setores que estão sendo favorecidos pelas exportações, por exemplo, setores que estão recebendo mais investimentos em virtude de questões setoriais específicas. Por outro lado, você tem empresas que estão sendo impactadas mais duramente pelo aperto monetário. Então, existe no país hoje uma dificuldade de se ler o desempenho setorial de uma forma unânime, de uma forma única. Daí a dificuldade com esses indicadores, né? Setores com desempenhos muito diferentes. Eu diria que, de modo geral, Camila, a história é a seguinte, cara, setores que dependem de renda vão bem no país. Os setores que dependem de juros vão mal. No caso de contratação de serviço público, isso pode ser um fator pontual. Eu acho que o governo vem tentando controlar um pouco os gastos, e isso deve também impactar no mercado de trabalho. Mas eu acho que o ponto que eu quero dizer aqui é, gente, existe hoje muita dificuldade de se ler os dados agregados, porque os desempenhos setoriais e regionais são muito diferentes. Padovani, nesse cenário que você está falando aí de uma provável estabilização, né, com esse mercado de trabalho já abastecido, com esses números como estão postos, eu te pergunto sobre um assunto que a gente fala todo ano, mas que é sempre de interesse do público, que é em relação ao emprego temporário do fim do ano. Nesse panorama, fica mais difícil para os temporários garantirem a preservação dos empregos deles? A preservação, sim, Leilane. Eu acho que a gente vai ter esse final de ano um aumento na contratação, mas eu acho que existe uma certa unanimidade quando a gente olha para início de 26, a leitura de que ao ter um esfriamento da atividade econômica liderado pela alta de taxa de juros, é natural que os postos de trabalho criados no final de ano para atender uma demanda sazonal não sejam mantidos. Essa não manutenção talvez explique uma trajetória um pouco pior para emprego em 2026. Mas eu diria que faz parte do roteiro, quer dizer, taxa de juros elevados, encarece crédito, reduz consumo, as empresas temporariamente contratam por questões sazonais, mas à medida que a economia esfria, né, que a desaceleração econômica vai se espraiando por todos os setores, isso faz com que você tenha uma taxa de desemprego ou estável ou mais elevada. Então, provavelmente, a resposta para a tua pergunta é sim, vai ser difícil manter os empregos temporários.
Padovani, semana que vem temos divulgação do PIB do terceiro trimestre, né? Pelo IBGE. Qual que é a sua previsão? Você vai continuar crescendo? Vai reduzir o ritmo? Pode ter alguma queda? A gente notou que os indicadores, de modo geral, ao longo do terceiro trimestre, eles vieram mais fracos. Eles começam a indicar que, de fato, há uma perda de fôlego na economia brasileira. A gente está projetando no banco uma alta de 0,3 no terceiro tri. Agora, é curioso, Valdo, que a economia brasileira, mesmo com juros no seu patamar mais alto em 20 anos, incertezas globais, tarifaço no Brasil, questões geopolíticas no mundo, é impressionante como a economia brasileira resiste a todos esses choques e deve entregar em 2025 um crescimento próximo a 2,1. Portanto, a gente está diante de um cenário de economia desacelerando, mas ainda crescendo, né? Eu acho que a notícia é estamos crescendo, mas no ritmo mais moderado. Padovani, muito obrigada, viu? A gente agradece sempre as suas análises, as suas explicações e vamos seguir acompanhando bem de perto esse mercado brasileiro de trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.